Bom dia a todos, estamos ao vivo em transmissão pela internet, mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimento a todos os membros dessa corte, senhor procurador eleitoral, senhores servidores, ao público em geral que nos assiste, aos senhores advogados e advogadas que se façam presentes e aqueles que acompanham as sessões. Aprovada a ata da sessão anterior, por ausência de manifestação em sentido contrário, anúncios de adiamentos. O 1 da pauta, o recurso eleitoral 0600394, e o 2 também da pauta, o recurso eleitoral 0600390, ambos com pedido de vista do Dr. Armando Biancardini Cândia. Fica retirado de pauta, este aqui é da relatoria do Dr. Gilberto Bussic, em razão de problema na publicação dos dados. Fica então retirado o 12, que é o recurso eleitoral 0600872, lá de Peixoto Azevedo, tratando-se de recurso eleitoral em recorrente José Manuel da Silva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O doutor Jackson nos avisou. O adiamento do meu, do 6. Não entendi, doutor. Vou pedir o adiamento do 6. E o meu do 7, tá, senhor presidente? Então, um minutinho, só porque eu vou fazer um anúncio também do adiamento do 6 e do 7. O 6, adiado a pedido do relator, o recurso eleitoral 0600071. Aqui trata-se de procedência de Acorizal, embargos, declaração no agravo interno em que é embargante Meraldo Figueiredo e Sá, embargada a coligação Juntos no Rumo Certo e também embargada a coligação Acorizal para o Povo, adiada em razão do pedido de vista do relator. E também adiado o 7, que é o recurso eleitoral 0600158, Tangará da Serra, recurso eleitoral na representação propaganda política eleitoral, conduta vedada, recorrente Fábio Martins Junqueira, recorrente também Wesley Lopes Torres, recorrido Ministério Público Eleitoral. Breno, tem mais alguma anotação? Não, senhor desembargador. Era isso, né? Ótimo. Isso. Então, tem aqui um pedido de vista um pedido de preferência com sustentação oral. Quem vai fazer a sustentação são dois advogados, é o doutor André William e também o doutor Leonardo Benevides. Eu pergunto se ambos se encontram na sala virtual. Estão ingressando, senhor presidente. Doutor Leonardo Benevides, está nos ouvindo? Sim, senhor presidente. Bom dia. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigada. Vossa Excelência vai falar aqui em nome dos recorrentes, é isso? Isso, nós vamos falar em nome do Marcos Felipe, Adriano Carvalho e Adriano Francisco. Certo. São recorrentes e recorridos. São todos recorrentes aqui, né? São também recorridos, é isso? Exatamente. Isso, tá certo. E também há um outro advogado que fez um pedido na papeleta, seria o doutor André William. Está nos ouvindo, doutor André? Isso, excelência, sim. Ok, então são já bem-vindos, eu vou fazer o pregão. O 11, é o recurso eleitoral 0600509, lá de Primavera do Leste. Recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral, internet, eleições 2020. Recorrente, coligação Unidos por Primavera, também recorrente Adriano Carvalho, recorrente Adriano Francisco Loss, também recorrente Marcos Felipe e recorridos os mesmos. Doutor André William, Vossa Excelência falará em nome da coligação Unidos por Primavera, é isso? Exato, excelência. Relatoria, doutor Bruno de Oliveira, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador Eminente Spade, senhor procurador regional eleitoral, doutor Leonardo Benevides, doutor André.
Pelo que eu vejo, ambos, o doutor André e o doutor Leonardo, eles estão pelos recorrentes, né? Esses recorrentes em que houve a imposição da multa, é isso, né? O doutor André pelas pessoas físicas e o doutor André pela coligação e o doutor Leonardo pelas pessoas físicas. É isso, né, doutor André e doutor Leonardo? Doutor, na verdade, a coligação ela é representante na ação e as pessoas físicas são os representados. Então, o doutor André está pelos representantes autores, que são recorrentes e também recorridos, e nós, pessoas físicas, estamos pelos representados, pessoas que são recorrentes e recorridos também. Agradeço pelo esclarecimento, que eu vi ali ambos recorrentes, compreendi agora. Obrigado, agradeço pelo esclarecimento. Senhor presidente, eu dispenso o relatório e adianto, inclusive para encaminhar aí a manifestação de Vossa Excelência, que eu estou acolhendo a preliminar e declarando a nulidade da sentença. Eu vou encaminhar o meu voto nesse sentido. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Eu, então, ouço os advogados, os 12 advogados, se tem alguma manifestação com relação a esse tema específico, né, já que o voto do relator já foi adiantado, que, se for acolhido, naturalmente vai baixar para nova sentença. É isso, doutor Bruno? Estou concluindo dessa maneira. Sim, senhor presidente. Excelência, eu gostaria de manifestar. Pois não. Então, o senhor está com a palavra por prazo de 10 minutos. Egrégio Tribunal, excelentíssimos julgadores. Bom, a preliminar levada a cabo pelos recorrentes trata da eventual nulidade da sentença por ter sido proferida antes mesmo do decurso de prazo para a defesa dos recorrentes. Entretanto, ocorre que estes deixaram de apresentar a peça defensiva no prazo legal correto. O que ocorreu, excelências? O juízo, equivocadamente, através da certidão do juízo, sentenciou o feito no mesma data, no mesmo dia, que seria o último dia para a apresentação da contestação. Só que mesmo com a sentença nos autos, os recorrentes não apresentaram a contestação no prazo legal que reputava-se correto. Simplesmente se prestaram a apresentar embargos de declaração da sentença após ultrapassado o prazo de contestação, que não suspende o prazo de defesa, somente o prazo para outros recursos, né? E assim os recorrentes aduziram preliminar de sentença, de nulidade da sentença, posto que proferida antes do decurso do prazo legal da própria defesa. O que aconteceu? O juízo não se furtou de reconhecer a nulidade de sentença ao apreciar o embargo de declaração opostos. Porém, como não houve apresentação da peça defensiva no prazo fatal e incontroverso de 13 de novembro de 2020, não houve outra sorte senão ratificação da própria sentença pelos seus próprios fundamentos. Como a peça defensiva deveria ter sido apresentada até 13 de novembro e não o foi, o juiz sentenciou na mesma data, em que pese sem o decurso de prazo, e em face dos embargos de declaração, houve por bem manter a sentença, porque no prazo fatal e incontroverso da contestação, não houve apresentação da defesa. O DAISCO, que aportou nos autos a contestação, de fato, não apresentou, não houve nenhuma apresentação. Na data final da contestação, aportou as manifestações do parquê e a sentença. Só que em que pese o juiz e o parquê tenham cumprido com mister ágil e eficazmente, né, o seu mister, os recorrentes, no prazo contestatório, não apresentaram nada nos autos. Por mais que a sentença tenha sido nula por cessamento de defesa e de observância do prazo contestatório, é impossível a renovação de tal prazo nos autos, porque não houve nulidade, não se discute nulidade da citação ou da intimação. A qualquer consideração a respeito das teses de mérito, documentos juntados nos autos, tão só e somente em sede recursal. E, nesse sentido, eu trago jurisprudências de que não há interrupção do prazo para contestação. A revelia foi corretamente aplicada. Então, nesse sentido, a gente pugna aí pelo afastamento da preliminar, né? E em se tratando, principalmente por se tratar de processo judicial eletrônico, seria possível, juntado aos recorrentes, da contestação no prazo que reputavam correto, com a arguição da nulidade do prazo recursal da sentença.
Só que os recorrentes não se desincumbiram de juntar essa contestação no prazo. Somente após os embargos de declaração, já em esfera recursal, apresentaram uma contestação. Prolongaram seu prazo de contestação sem qualquer justificativa, sem qualquer nulidade da citação dos representados. A intempestividade da peça defensiva permanece. Então, vê-se que até o momento não houve a juntada da peça contestatória, questionando-se a validade da própria sentença proferida, antes do decurso do prazo contestatório, e não a validade da citação realizada. Assim, reputando-se válida a citação, também o prazo final para apresentação da contestação, ônus do qual não se desincumbiram os recorrentes. Razão pela qual não podem se beneficiar da sua própria torpeza, devendo referida preliminar ser afastada, excelências. Agradeço. O doutor Leonardo já abriu mão com relação ao ponto de vista do voto do relator. Ouço, então, o senhor procurador eleitoral. Bom dia, doutor Gilberto, presidente do tribunal. Bom dia, doutor Leonardo, André, demais membros do tribunal. A Procuradoria entende na mesma forma da ostentação oral do doutor André Chormiak, pois a sentença ela foi expedida, foi na data do dia 13 de novembro, mas não houve, de fato, naquela data, que seria a data da contestação, a apresentação da peça. Então, de fato, ocorreu a revelia. E no ponto do mérito, são aqueles casos de propaganda impulsionada de forma incorreta, sem CNPJ, enfim, da forma que deveria ter sido feita pelo dispositivo do instrumento da rede social. Enfim, já é um caso bastante recorrente, e no mérito a Procuradoria entende que é o caso de manutenção da sentença, mantendo a multa aplicada, e também afastamento da preliminar aventada. O relator, então, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Como agradeço aí o doutor André, doutor Eric, a questão meritória, como se pontuou, é uma questão simples, não se trata de ação cassatória, se trata de representação por propaganda irregular. O ponto, eminentes pares, que merece registro é o seguinte: a representação por propaganda irregular, o prazo, antes do final do prazo, para os representados apresentarem defesa, o juízo, houve um equívoco lá na certidão, que tinha transcorrido o prazo, mas não tinha de defesa, o juízo publicou a sua sentença. Então, antes do prazo de contestação, antes de escoar o prazo de contestação, o juízo publicou a sua sentença. O Ministério Público de primeiro grau registra que o representado apresenta embargo de declaração e fala: excelência, a sentença foi publicada antes de escoar o prazo para que eu... A sentença foi publicada antes de escoar o prazo para que eu apresentasse a minha contestação. O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo acolhimento dos embargos com a declaração de nulidade da sentença, oportunizando que o representado apresentasse sua contestação em tempo e modo oportuno. E vejam, senhores, que se trata de uma nulidade absoluta. Cerceamento de defesa. Com a devida vênia à tese esposada pelo juiz de primeiro grau e agasalhada pelo doutor Eric, essa alegação de que a parte, mesmo após publicada a sentença, a tese que foi a tese agasalhada, a tese posta pelo juiz de primeiro grau foi a seguinte: olha, realmente eu publiquei a sentença antes do prazo para defesa, mas o senhor embargou e os embargos suspendem o prazo para apelação, não suspendem o prazo para contestação. Como o senhor embargou e não apresentou contestação, está precluso. É um tanto quanto exótica. Porque o indivíduo... quando a parte ingressa nos autos para suscitar alguma irregularidade na intimação ou na citação, como disse o doutor André, se a parte ingressasse nos autos, olha, a minha citação, ela foi equivocada. Ele já deve comparecer nos autos apresentando a peça, sob pena de preclusão.
Ele já deve comparecer nos autos. Se ele suscita irregularidade na intimação na citação, ele já deve comparecer nos autos, apresentando a sua peça, sob pena de preclusão. É isso que diz o artigo 269, parágrafo 8º do CPP. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Então, ele deve suscitar o vício apresentando a peça. Mas aqui nós estamos tratando de uma coisa completamente diferente. A parte foi surpreendida com uma sentença antes do prazo para contestar. O juízo sustentou embargos que o prazo para contestação estava precluso, porque, mesmo tendo publicado a sentença, ele deveria apresentar a contestação até o final do dia. Não me parece que seja o caso. Já publicou a sentença, eu vou apresentar a contestação até o final do prazo? Não. Houve cerceamento de defesa. É simples, houve cerceamento de defesa. A sentença foi publicada. Então, eminentes partes, com essas considerações, não me parece que o caso seja de dizer, olha, os embargos... os embargos interrompem o prazo para a sentença e não para a contestação. Não me parece que seja esse o caso. Me parece que a sentença, ela efetivamente cerceou o direito de defesa dos representados, razão pela qual, eminentes partes, eu estou em dissonância com o parecer ministerial, acolhendo a preliminar para o fim de anular a sentença, retornando o processo na fase... para a fase de defesa, reabrindo-se o prazo para o representado apresentar a sua devida contestação. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Jacques Coutinho. Senhor presidente, não há dúvida que a partir do momento que o sentenciante, o juiz de primeira instância, apresentou sua sentença nos autos, houve o cerceamento, pois termo ao processo, não há como a parte apresentar contestação nesses autos, sem anular a sentença. E com essas considerações eu acompanho o relator, sem dúvida. Gilberto Bussic. Bom relator. Debatedor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator, senhor presidente. Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, senhor presidente. Com o resultado, o tribunal, a unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para fim de declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Seu resultado para esse julgamento, agradeço a participação dos outros advogados. Tenham um bom dia. Graças, excelências. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. No 3 da pauta, aqui aquele pedido de vista, doutor Fábio, é o recurso eleitoral 0600290, recurso eleitoral representação, propaganda política eleitoral extemporânea, internet, eleições 2020. Recorrente é hora de mudar, recorrido Renusa da Silva Lima. A relatoria desses autos é do doutor Sebastião Monteiro, que negou provimento ao recurso. Pediu vista nos autos, doutor Fábio Henrique, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mantendo precedente firmado pela Corte Regional Eleitoral de Mato Grosso, no recurso eleitoral 29980, no mesmo sentido do voto do doutor Sebastião, segundo o qual a publicação de propaganda no status do WhatsApp não tem o potencial para desequilibrar a disputa eleitoral em razão de seu reduzido alcance. Esse foi o mesmo fundamento utilizado pelo doutor Sebastião e foi o fundamento também que levou a nossa Corte Eleitoral, num julgamento de 2017, a afastar a condenação num caso semelhante. Então, com essas considerações, acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Doutor Fábio, se me permite, esse caso é o quê? De propaganda irregular? É aquele caso de propaganda irregular, de divulgação de novo conteúdo no dia da eleição? Não. É propaganda eleitoral antecipada.
Perfeito, doutor Fábio. Eu estou de acordo. Nesse caso concreto, me permita só a propaganda tida como ilegal, apontada como ilegal, fora feita no veículo WhatsApp, no Story, não é, Fábio? Doutor Fábio? Tá. Isso, no Story do WhatsApp. Não é em grupos de WhatsApp, é no Story. Entendi. E aí, Vossa Excelência entendeu que não configuraria, né? Regularidade. Estou de acordo, senhor presidente. O Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. O Gilberto Bussic. Também com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Como relator. O resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Sr. Jacques Coutinho, 4 da pauta de vossa relatoria, Várzea Grande é a origem ao recurso eleitoral 0600687. Recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral, folhetos, santinhos impressos, eleições 2020. Recorrente Flávio Alberto de Vargas, interessado Roberto Maciel de Campos, também endereçado Jackson Guimarães Silva, recorrido coligação Amor por Várzea Grande. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Está dispensado. Como é que se manifesta a douta procuradoria? A procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso, no caso de derramamento de santinho, que foi aplicada multa aos representados. Ok. Com a palavra, relator. Senhor presidente, como bem explicado aí sucintamente pelo doutor procurador eleitoral, trata-se de derrame de santinho. Aqui presume-se a prévia responsabilidade do candidato. Então, com essas considerações, senhor presidente, é matéria debatida pela essa corte, estou mantendo a sentença de primeira instância e negando provimento ao recurso. É como voto. Matéria já muitas vezes enfrentada pela corte, algum posicionamento contrário? Posso uma pontuação, senhor presidente? Eu não sei se a douta procuradoria, óbvio que é responsabilidade do Ministério Público, mas constitui em tese crime esse fato, né? Nos termos do 87, parágrafo 2º da resolução de regência da propaganda, né? Constitui em tese crime também. Então, não sei se o Ministério Público está adotando as providências, mas seria de bom alvitre que o fizesse, né? Acompanho o relator, senhor presidente. De qualquer maneira, tem conhecimento do MP, né? E já está. Qualquer providência seria no âmbito da própria instituição. Resultado eu acredito até que a representação foi feita pelo Ministério Público, né? Teve a atuação dos agentes ministeriais, né? Sim. Obrigado, doutor Hélio. O resultado do tribunal, unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jackson Coutinho, também de vossa relatoria, o 5, recurso eleitoral 0600265, Guiratinga, e a procedência, também recurso eleitoral no AIGE, no cargo de prefeito, abuso de poder econômico, captação e lista de sufrágio de eleições 2020, recorrente à Força do Povo, recorrido João Isaac Moreira Castelo Branco, recorrido Wigletson Luiz Pereira Silva, recorrido Lidiane Souza e Silva, recorrido Wender Souza dos Santos. Com a palavra, relator. Senhor presidente, eu dispenso o relatório e já adianto que o parecer da Procuradoria é pelo desprovimento do recurso. Como manifesta a douta agora a douta Procuradoria em sessão? Mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Mantido. Com a palavra, relator. Senhor presidente, aqui nesse caso, trata-se de uma representação por conduta vedada, atribuindo ao paróquio de Tesouro MT a conduta, não é por conduta vedada, uma ação de investigação judicial eleitoral, por ele ter distribuído cesta básica e chocolate 6 meses antes da campanha, 6 antes da eleição. E como que eles fizeram essa ligação? Porque esse paróquio, antes de ser paróquio, ela era filiado ao Podemos. E se você entra na certidão do Podemos, aparece lá o e-mail dele. Mas não há nenhum laço probatório de vinculação entre o prefeito, o vice-prefeito, o candidato, né, à época, e o paróquio na distribuição dessas cesta básica.
Então, chego à mesma conclusão que o magistrado de primeira instância e também e o entendimento também da Procuradoria Regional Eleitoral. Estou negando provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. É como voto. Algum voto contrário, o eminente relator, que já, inclusive, apresentou o voto aos colegas? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência é o relator do 8 da pauta, é o lá de Cáceres, a procedência, recurso eleitoral 0600717, recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral, internet, eleições 2020, recorrente, João Benedito Alves de Arruda, recorrido Paulo Donizete da Costa, com a palavra ao relator. Dispenso o relatório, senhor presidente. Como se manifesta a outra procuradoria? A Procuradoria mantém parecer pelo parcial provimento do recurso somente para excluir a multa. É um caso de propaganda negativa, mas como é uma propaganda negativa com identificação, não há previsão de multa na legislação. Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, aqui é uma propaganda injuriosa que foi feita em grupo de WhatsApp, né, que chegou ao conhecimento do ofendido, aqueles grupos que têm característica de grupos políticos da cidade, etc. A propaganda, a mensagem realmente é injuriosa, né, porque diz que lá que o candidato X estava fazendo carreata, estava doando combustível, estava comprando voto, coisas nesse sentido. Então, realmente é injuriosa, e o juiz acertadamente determinou que quem postou a mensagem que a retirasse, né, a excluísse, o que foi feito. Mas, além disso, o juiz aplicou uma multa por propaganda irregular ao representado. No entanto, em hipóteses tais, como bem assentou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, tratando-se de propagandas de mensagens injuriosas, não há, pela legislação eleitoral, a imposição de multa. A imposição de multa, em casos tais, é apenas na hipótese em que a propaganda for anônima. E, obviamente, depois se descobrir quem foi que a publicou, a postou. O caso aqui, no entanto, não é de anonimato, não havendo, portanto, falar-se em imposição de multa, mas apenas em suspensão do ato, e o ofendido, se o quiser, deve buscar as vias cíveis e criminais, se for o caso, para a completa reparação. Então, eu estou em consonância com o parecer ministerial, eminentes pares, dando parcial provimento ao recurso para afastar a multa aplicada, que foi no percentual de R$5.000. É como voto. Como se manifesta, doutor Jacques Coutinho? Presidente, com o relator. Roberto Bussic. Também com o relator, presidente. Doutor desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Relator, presidente. Então, em suma, Vossa Excelência está dando parcial provimento, é isso, doutor Bruno? Então, sim, senhor presidente. O tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência, relator do número 9 da pauta lá de Jaciara, que é a procedência, é o recurso eleitoral 0600285, agravo interno no recurso eleitoral no registro de candidatura, cargo de vereador, eleições 2020, agravante coligação Jaciara no caminho certo, agravado Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu deixo de fazer a leitura do relatório, mas assento que Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, ele opinou pelo desprovimento do agravo. Como se manifesta agora em sessão? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do agravo. Retorna a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, o agravo intercontra uma decisão monocrática de minha relatoria e
Ocorre que a senhora, a parte agravada, na verdade, esqueci o nome dela aqui, Hilda, parece-me, ela teve todas as condições, preencheu as condições de elegibilidade constitucionalmente estabelecidas, de modo que eu trago o que decidi monocraticamente para dizer que, em consonância com o parecer, eu nego o provimento ao agravo interno. É como voto. Manteve a candidatura, né? Sim. Tá. O voto já foi apresentado aos colegas. Tem algum posicionamento contrário ao do outro relator? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Sebastião Barbosa, temos o 10, recurso eleitoral 0600876, a procedência de Peixoto Azevedo, recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral, também folhetos e santinhos, eleições 2020. Recorrente Fábio Machado de Souza, recorrido Ministério Público Eleitoral, com a palavra ao relator. De igual forma, deixo de proceder à leitura do relatório e a Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Então, como se manifesta agora do outra Procuradoria? A Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso no caso de voo da madrugada, o derramamento de santinhos, enfim, foi aplicada a multa de R$2.000, corretamente ao entendimento do Ministério Público, portanto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Manifestado. Esse é o meu entendimento e o entendimento da Corte, que reiteradamente tem julgado questões desta natureza. Estou em consonância com o parecer, negando o provimento do recurso. Algum posicionamento contrário ao do outro relator? Então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Acho que as matérias que nós tínhamos de natureza jurisdicional já terminaram. Tem uma aqui que anota uma providência que tem que ser tomada perante a Escola Judiciária Eleitoral, que é a substituição da desembargadora Marilce, que atuava perante a Escola Judiciária Eleitoral na condição de diretora, né, a nova vice-diretora da AERJ, né? O diretor é o doutor Bruno. E nós temos aqui esse expediente vindo da AERJ, e eu estou aqui, já solicitei inclusive a colaboração do Dr. Jackson Coutinho para atuar nessa condição, juntamente com o Dr. Bruno, e eu aqui apresento a todos essa indicação, se nós podemos dar por aprovada para a inclusão do o nome do Dr. Jackson Coutinho na condição de vice-diretor. E também eu tenho já a informação aqui, eu já quero aproveitar também, que futuramente nós teremos também que compor o conselho da escola, né? E eu já queria aqui aproveitar também esse ensejo para indicar o nome do Dr. Pércio Landim, que tem sempre se mostrado muito colaborativo conosco, e é uma pessoa muito voltada para essas questões das escolas, dos estudos. Então, eu acho que nós teríamos lá uma boa composição, né, com o Dr. Bruno, o Dr. Jackson, que também seriam, contando com a colaboração do Dr. Pércio Landim, nós teríamos a Escola Judiciária Eleitoral em excelentes mãos aí para esse novo biênio. Então, eu faço essa proposição, já indicando nesse momento o Dr. Jackson e, embora também já não esteja aqui, mas já ficaria de referendo para futuramente já trazermos aqui os nomes também do Dr. Pércio para atuar na condição de conselheiro da escola. Podemos aprovar? Todos de acordo? De acordo. Eu agradeço aqui a colaboração do Dr. Jackson Coutinho, mais essa colaboração, o Dr. Bruno, que já está lá à frente da escola com seu excelente trabalho
nessa sua atividade constante, né, de reciclagem, de buscar conhecimento, e agora secundado, né, está auxiliado certamente pelo Dr. Jackson e pelo Dr. Pércio, terá melhores condições de trabalho ainda. Muito obrigado. O Jackson já estava lá, presidente. Eu agradeço, Jackson. Eu o Jackson estava como conselheiro, né? E agora, vai para vice-direção. Senhor presidente, eu até agradeço a confiança de todos mais uma vez, e desde já eu já renuncio o cargo de conselheiro. Eu só vou oficiar ao presidente, já que ele já está indicando o Pércio, tá? Então eu agradeço mais uma vez ao doutor Bruno, ao presidente, ao corregedor, ao doutor Fábio, doutor Érico, doutor Gilberto, doutor Sebastião, pela confiança, tá? Um abraço. Agradecemos. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, designou o excelentíssimo senhor Dr. Jackson Francisco Oleta Coutinho, juiz membro desta Corte Eleitoral, para o cargo de vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Palmiro Pimenta, nos termos do voto deste relator. E já consignado que assim que o regulamentado, né, formalizada a saída do Dr. Jackson do cargo de conselheiro, nós já trazeremos aqui apenas para formalizar a inclusão do Dr. Pércio Landim na condição de conselheiro. Nós temos uma outra também, que eu quero fazer aqui uma observação com relação, eu vou até fazer aqui na transmissão ao vivo, que não estaria em pauta, mas nós temos um SEI, né, que é um procedimento interno, que é o 941-2021-8, que tem como origem a zona eleitoral de Barra do Garça, mais especificamente com relação ao município de Torixoréu. Como todos sabem, nós temos aí uma eleição suplementar designada para aquele município para o dia 11 de abril vindouro. Ocorre que nós já estamos, né, nesse processo eleitoral, já iniciando essa fase. Já houve o registro das candidaturas, ou seja, convenção, registro deferidos, e nós teríamos agora o início da campanha propriamente dita, os atos de propaganda, até finalizar com a votação estabelecida para o dia 11 de abril. Ocorre que, em razão da situação vivenciada pelo nosso Estado, não só pelo nosso Estado, como o país todo, né, de pandemia, com o agravamento desses números, né, que tem dado muita preocupação, o próprio governo do Estado já baixou recentemente um decreto muito restritivo na questão de locomoção das pessoas, e todas as atividades comerciais, industriais sendo muito diminuídas. Nós temos esse SEI inaugurado, né, através de um pedido que nos for endereçado, e eu estou na iminência de fazer essa decisão, ainda que monocraticamente, porque nós não teremos sessão agendada para a semana que vem. E até a semana que vem nós teríamos já esses atos de propaganda deflagrados. Isso certamente seria uma espécie até quase que um contrassenso, né? Nós temos todas as atividades diminuídas e, ao mesmo tempo, um paralelo, né, uma situação diferenciada, estabelecemos lá no município de Torixoréu que se faça essa propaganda eleitoral, e certamente não há como ser feita se não tiver aqueles famosos contatos físicos. Nós sabemos como é que funciona, notadamente em cidades do interior, onde os candidatos, embora sejam apenas 2 candidatos, mas certamente fazem as visitas com as suas comitivas, os seus vários seguidores, e isso naturalmente vai gerar aglomeração. E gerar aglomeração é um fator de risco muito grande sobre o ponto de vista da saúde pública, né? A transmissão da Covid, como todos sabemos, tem se dado muito em função dessas aglomerações. Então, eu quero aqui já apresentar aos colegas a minha proposição, que eu estou fazendo no sentido de, infelizmente, suspender, ou melhor, até mesmo revogar todos os atos que nós já tínhamos iniciado com relação às eleições suplementares de Torixoréu, no aguardo de que tenhamos aí um momento mais apropriado. Eu quero dizer que isso aqui está em consonância, inclusive, com o parecer já sufragado aqui pelo Ministério Público Eleitoral. O doutor Eric já teve a oportunidade de se manifestar nos autos, e é mais ou menos nessa linha do que estou defendendo, de que pode realmente gerar
problemas. A princípio, por se tratar uma comunidade pequena, com pouco mais de 2 mil eleitores, poderia se imaginar que não teríamos problema, mas é aquela questão da precaução que nós temos sempre que ter, porque aqui nós estamos lidando com vidas, né? Esse é o maior bem que o ser humano tem, é um direito natural das pessoas de preservar a saúde e, acima de tudo, a vida. Então, por mais que seja, do ponto de vista da administração, seja ruim, né, porque o município vai continuar com uma administração ainda provisória, precária, aguardando a realização das eleições, mas o momento nos leva a tomar essa decisão pensando no bem maior, que é a saúde e a vida da população do município de Torixoréu. Então, eu quero apresentar isso aqui aos colegas, e já exortando a todos, se puder, possamos já previamente dar um encaminhamento nesse sentido, que depois eu formalizarei através de uma decisão da presidência e futuramente, quando tivermos a oportunidade, eu trago para referendo. Mas eu gostaria de ouvir antes os colegas, ver se há algum posicionamento contrário, ou se podemos dar esse encaminhamento, inclusive o Ministério Público. Senhor presidente, não fosse um preceito legal, de minha parte já ficaria referendado. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela tomada dessa decisão. Eu creio que não teria outra saída senão esta, e eu o parabenizo por isso. Podemos dar, então, eu posso dar esse encaminhamento? Estou autorizado monocraticamente a tomar esse encaminhamento. Todos concordam? O Ministério Público também está de acordo, já manifestou? Então, eu vou tomar essa providência. Na próxima, ou ainda hoje, já vamos formalizar isso aí. Depois eu trago apenas... Eu quis já falar aqui pela transmissão, para que isso já chegue lá. Inclusive, certamente já deve ter os ouvintes lá e que devem transmitir isso aí no município de Torixoréu. E também conclamar aqui aqueles eventuais candidatos que já foram referendados aí pelos partidos políticos, que já tiveram, inclusive, seus registros de candidatura deferidos, que paralisem imediatamente toda e qualquer tipo de ação para não colocar em risco não só a própria vida dos candidatos, como também da própria população como um todo. Mas nós vamos formalizar e vamos comunicar o juízo lá de Barra do Garças, que é o juiz eleitoral responsável pelo município de Torixoréu. Há uma última aqui que é uma alteração, processo administrativo, a 13 da minha relatoria, o 060012, é uma proposta de alteração de resolução do atendimento remoto de eleitores interessados através da portaria 539/2020, que alterou a de referendo do Pleno a resolução número 2453, de 28 de abril de 2020. Deixa eu verificar aqui, isso aqui... Trata-se de processo judicial eletrônico instaurado com o objetivo de propor a homologação ex-colegiada de uma portaria que já foi baixada pela presidência, que alterou a resolução 2453/2020, instituiu o uso amplo e restrito do atendimento remoto para fins de alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral e revisões de dados cadastrais no âmbito das zonas eleitorais desta circunscrição eleitoral. Então, eu estou votando no sentido de homologar essa portaria, que eu já fiz, então, a de referendo do nosso colegiado, para ampliar por tempo indeterminado a forma remota de atendimento aos eleitores no estado de Mato Grosso. Ou seja, nós estamos na linha do que nós estamos, inclusive, apregoando lá em Torixoréu, né? Atendimento remoto, a nossa Justiça Eleitoral vai trabalhar praticamente nesse período de intensidade dessa pandemia, só ampliando por tempo indeterminado a utilização do atendimento remoto ao eleitor, notadamente via plataforma título NET, sendo dispensada a coleta de dados biométricos em conformidade com as regras definidas pelo TSE para tais procedimentos, razão pela qual vai ser necessária a homologação por este plenário desta portaria em questão. Podemos dar por aprovada? Sim. Senhor presidente, só para contextualizar, nós recebemos do Conselho Nacional de Justiça, digamos assim, não uma imposição, mas nos alertando para criarmos um balcão virtual.
eu já falei para o nosso coordenador da CRE para falar com o meu discípulo Darienzo para darmos início a esse trabalho. Só estou adiantando para dizer que, em função de tudo isso, também mais essa ferramenta para evitarmos o pior. Será então também implantada, certamente. Então, com relação ao 06001218, o Tribunal Unanimidade homologou a Portaria 539/2020, que alterou a parte da Resolução TRE Mato Grosso 2453/2020 nos termos do voto deste relator. Só voltando um espaçozinho com relação ainda ao caso lá de Torixoréu, que acabamos de apreciar, eu quero dizer também que nós tínhamos um posicionamento que alguns estados estariam na iminência de realizar essas eleições suplementares, dentre os quais o estado de São Paulo, que tinha, melhor dizendo, 7 eleições suplementares marcadas para serem realizadas agora, nesse final de semana, neste dia 7 de março. Em razão também desse agravamento da pandemia, foram todas também adiadas, aí fica adiado sine die, no aguardo de melhoras do quadro, para que aí sim possamos ter a segurança necessária para a realização. Então, assim como São Paulo, nós estamos também tomando essa medida, e lá teve um problema maior ainda, porque os atos de propaganda foram praticamente todos eles realizados, mas ainda assim o TRE foi muito precavido, e está evitando de realizar essas eleições aprazadas para o dia 7 de março. Ninguém do que nós estamos decidindo nesse momento. Bom, é o que tínhamos para essa oportunidade. Eu agradeço, então, a participação de todos. Semana que vem não teremos sessão. A próxima sessão está agendada para o dia 16 de março, terça-feira, às 9 horas. Agradeço a participação de todos e tenhamos todos um bom dia e um bom final de semana a todos. Muito obrigado.